Hoje nós vamos conversar sobre as duplas de Mercedes e também Red Bull. O Natal chegou na Paddock BR e em compras acima de R$300 você leva uma camiseta grátis. Basta colocar todos os produtos no carrinho, inclusive a camiseta a mais, e colocar o cupom Presente Natal tudo junto. Entra pelo nosso link na descrição e em compras abaixo de R$300 o cupom Ressaca Motor. Você não vai se arrepender. Na Instant Gaming tem jogos novos também todos os dias até o Natal com promoções imperdíveis, além de outras promoções que já estão no site. Entre pelo link na descrição que você também vai adquirir jogos por um preço especial. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos começar hoje com a dupla da Mercedes. Se você não sabe, nós estamos falando sobre as duplas, comparando as duplas em 2024, já passamos por algumas, agora vamos para Mercedes e Red Bull. Começando com a Mercedes, nós temos aqui George Russell e Lewis Hamilton, e no comparativo de voltas completadas, Lewis Hamilton fica atrás, fica com 1.330 contra 1.346 de George Russell. Na média do qualifying, o Russell também tem uma vantagem considerável, uma média de 5ª posição no grid, enquanto o Hamilton tem uma média de 8ª posição no grid. Nós vimos claramente que o Hamilton foi inferior ao Russell durante toda a temporada. Já na média de chegada na corrida, aí a coisa muda. Os dois têm a média de 5ª posição, uma leve vantagem para o Russell, mas o Lewis Hamilton também tem entregado performance nas corridas. Ele geralmente se recupera nas corridas, como aconteceu inclusive em Abu Dhabi. E em pontuação nós vimos 245 para o Russell contra 223 de Lewis Hamilton. Russell termina essa parceria à frente de Hamilton, porém no somatório de todos os anos juntos, o Hamilton ganhou por pouco com aquela ultrapassagem no finalzinho de Abu Dhabi. Você vê que desde o início do ano o George Russell ficou na frente do Lewis Hamilton. Quando chega na Grã-Bretanha é que eles ficam praticamente empatados com a diferença de 1 ponto. O Hamilton passa na Hungria e então vai ficar à frente até o Grande Prêmio do México. Quando chega no Brasil, Hamilton volta a ficar atrás de Russell, que abre novamente uma margem, terminando à frente do heptacampeão. Então foi uma disputa que teve os seus momentos. O Hamilton passou menos tempo na temporada à frente do George Russell, ainda assim foi uma disputa legal de acompanhar. Você vai ver o seguinte, posição na temporada, 6º e 7º, mas o que interessa aqui pra gente é o seguinte, 15-9 em corridas para o George Russell, uma diferença brutal, por mais que o Hamilton tenha a mesma média de chegada do George Russell. Em sprints, você vai ter 5-1 para o George Russell, o que também é uma diferença brutal. Pódios, o Hamilton ganha com 5-4, então as chegadas do Hamilton levaram ele mais ao pódio do que o George Russell. Pole positions, 4 de George Russell, nenhuma de Lewis Hamilton, o que é bem interessante também considerando que o Lewis Hamilton é um piloto que tem um recorde de pole positions na categoria. E esse dado aqui é o que talvez o pessoal fique um pouco mais confuso. Se o Russell largou à frente do Hamilton na maior parte das vezes, por que o Hamilton está com uma diferença de 4 centésimos em relação ao Russell? Acredito eu que esse Fastest Lap Super Time aqui é algum compilado de voltas ideais. O que é a volta ideal para quem não sabe? É aquela volta em que você pega os melhores setores de cada piloto. Não necessariamente é a melhor volta dele no quali, às vezes ele fez uma outra volta em que o primeiro setor foi melhor, por exemplo. Acredito eu que é isso. Quando você pega essa estatística, você tem a discrepância. Então nessa brincadeira você vê claramente que há uma diferença entre George Russell e Lewis Hamilton, principalmente nas corridas, em que o Russell terminou muito à frente, mas a média dos dois é muito próxima. Eu fui atrás aqui para descobrir o que é esse Fastest Lap Super Time aqui, porque estava um pouquinho estranho, nós vimos alguns comparativos que estavam um pouquinho estranhos, né? E aí o que acontece é que, ao contrário do que parece, que você vê que ele está perto aqui justamente da questão de quali e tudo mais, ele não é relacionado à classificação, é relacionado ao Grande Prêmio, a melhor volta em Grande Prêmio. Então aqui você já tem uma explicação muito mais coerente com o que nós vimos ao longo da temporada. O Lewis Hamilton, na corrida, por vezes fazia voltas mais rápidas do que o George Russell, possivelmente por estar atrás, então ele buscava tirar tempo, às vezes parava nos boxes, enfim. Então fica muito mais condizente. Então agora você, olhando os gráficos, consegue compreender melhor. Eu fui atrás dessa informação porque, por mais que ela esteja na área de classificação, estava estranho. Eu confesso para você que estava estranho. Eu acho que o pessoal pecou em colocar numa área que deu a entender que era do qualifying. Mas tudo bem, aí está feita a correção. Nós temos um Lewis Hamilton mais rápido em corrida
do que o George Russell, o que vai de acordo com a estatística que nós vimos aqui da chegada em corridas. Vamos agora ao comparativo que talvez vocês mais estejam ansiosos, que é Max Verstappen e Sérgio Pérez na Red Bull. Voltas completadas, Verstappen deu um banho, acho que é a maior diferença que nós vimos até agora entre companheiros que ficaram juntos a temporada inteira. Verstappen completou 1.386 e o Pérez 1.175. Média de classificação, terceiro do Verstappen e nono do Sérgio Pérez, isso nós vimos claramente ao longo de toda a temporada. Chegada em corridas, média do Verstappen, segundo, média do Pérez, sétimo. Então o Pérez ainda consegue se colocar no top 10 em chegadas. E pontuação, nós temos 437 para o Verstappen contra 152 Sérgio Pérez, um verdadeiro massacre. Nós estamos vendo um massacre aqui. Você vê claramente, no início do ano o Pérez até chegou ali e tal, mas depois foi só abrindo, algo surreal. Nenhum comparativo que nós vimos até agora estava desse jeito. Então o que acontece? 23-1 em grandes prêmios. Um massacre, e esse 1 aqui do Pérez provavelmente naquele grande prêmio que o Verstappen teve problema no início da temporada. Vitórias 9-0 para o Verstappen. Pódios 14-4 para o Verstappen. Sprint 6-0 para o Verstappen. Inclusive com 4 vitórias em sprints e 4 pódios. O Pérez foi 2 vezes ao pódio em sprint. Pole positions 8-0 para o Verstappen em cima do Pérez. E no tempo que agora nós sabemos que é sobre a volta mais rápida em corrida, o Pérez ganha com 3 décimos, porque ele sempre está vindo de trás, muitas vezes usando DRS, coisa que o Verstappen muitas vezes não fez, e também o Pérez por vezes parava nos boxes depois do Verstappen para botar ali pneu, fazer volta mais rápida, então o Sérgio Pérez tem essa vantagem em volta mais rápida de grande prêmio. O Verstappen ficava mais em velocidade de cruzeiro quando chegava um determinado momento da prova ou estava batalhando nas posições iniciais. Um verdadeiro massacre. Esse comparativo da Red Bull é um massacre completo, talvez o maior da temporada. A gente ainda não viu de Ferrari e McLaren, mas eu diria logo de cara que esse foi o maior massacre da temporada, o que não deveria acontecer em uma equipe de ponta. Isso deveria acontecer em equipes de meio de pelotão, mas não numa equipe de ponta. Você espera que a dupla seja mais equilibrada, e nesse caso nós estamos vendo Sérgio Pérez sendo humilhado por Max Verstappen. Condição zero dele continuar na Red Bull, diria eu que vai sim ser demitido. Inclusive tem um vídeo que eu gravei com o Thiago Mendonça, bem legal, vai sair esses dias, falando sobre os novatos da Fórmula 1, não perca, e claro que a vaga do Pérez deve ficar para um dos novatos. Eu quero saber a sua opinião nesse comparativo da Red Bull e também da Mercedes, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!